Olá pessoal, eu sou o discente Luiz Felipe, estou estudando na Universidade Federal do Maranhão, no curso de Ciências Naturais com licenciatura em Química. Bem, eu vou apresentar agora um trabalho proposto pelo docente Jefferson Rocha, na disciplina de Seres Vivos 1, Zoologia. Bem, o meu trabalho vai falar sobre os sinapsidas e os sauropsidas, que são duas abordagens para a vida terrestre. Vamos começar falando sobre os sinapsidas. Bem, os sinapsidas, eles surgiram no final da era Paleozoica. Essa era, ela foi caracterizada principalmente pelo surgimento de animais com um exoesqueleto, carapaças e também conchas. E os sinapsidas, eles surgiram no final dessa era, no caso da era Paleozoica, que foi há cerca de 300 milhões de anos atrás. Os sinapsidas, eles eram vertebrados terrestres mais abundantes, ou seja, a sua espécie era muito abundante na Terra naquela época, era muito encontrada. Existiam pequenos e grandes, ou seja, essa espécie dos sinapsidas era encontrada de diversos tamanhos. Eram grandes, altos, baixos, ou eles eram carnívoros, eles se alimentavam da carne e usavam a carne para sobreviver na natureza, ou eles eram herbívoros, que eles usavam a base das plantas para conseguir sobreviver no mundo. Característica marcante dos sinapsidas é a fenestra temporal. Aí vocês perguntam, o que seria a fenestra temporal? A fenestra temporal é os buracos que são bilateralmente simétricos no osso temporal. Como vocês podem ver nessa imagem que eu coloquei, a fenestra temporal está localizada acima do osso do esquamosal, que é essa parte roxa. Temos também no crânio dos sinapsidas a parte verde, que é o quadrado. A parte laranja é o articular. Essa parte vai possibilitar que os sinapsidas movam a sua boca para cima e para baixo, ou seja, feche. Abre e feche. Temos também a parte dentária deles. Temos também nessa imagem mostrando a sua órbita, como vocês podem ver, e essa parte é onde ficam os olhos dos nossos sinapsidas. Agora vamos falar um pouco sobre o sistema esquelético dos sinapsidas. Vamos falar primeiro sobre a imagem superior. Notem que a sua coluna era bem curvada e os seus membros eram um pouco pequenos, o que possibilitava uma dificuldade na sua locomoção. Vamos olhar agora para a imagem inferior. Notem que sua coluna vertebral era reta e os seus membros eram um pouco alongados. Então, podemos deduzir com isso o quê? Que a imagem superior eram herbívoros, animais herbívoros. E a parte inferior eram sinapsídeos carnívoros. Por quê? Porque os carnívoros, eles necessitam de membros alongados para conseguir correr atrás de sua presa. Isso é bem evidente da imagem inferior, pois seus membros são alongados, o que melhorava muito a sua movimentação, e isso era extremamente necessário para ele conseguir andar atrás de suas presas, correr e caçar. Bem, os sinápsidos, vamos falar sobre os basais primeiro. Eles eram amniotas. O que seriam os animais amniotas? Eles eram grupos de vertebrados, que eram tetrápodes, e também possuíam embriões, com uma formação de membranas. Essa é a principal característica dos animais amniotas. E eu vou tratar especialmente dos animais do período Carbonífero, que era um dos mais importantes. Esse período, ele tinha muita umidade, tinha bastante florestas também, e isso possibilitou vários clados de sinápsidos, que é os que eu vou falar agora. Vamos falar sobre o primeiro, que é os ofiacodontídeos, que são carnívoros. Na imagem superior, eu tenho a foto de um sinapsídeo carnívoro, que é o ofiacodontídeo. Nota que ele tem um animal na sua boca, então isso torna carnívoro. Temos também a classe dos Varanopsidae, que são os carnívoros também de tamanho menor, que é a imagem inferior. Eles tinham membros longos, como eu falei, os membros longos facilitam a sua locomoção para ir atrás da caça, e também tinham esqueletos leves, ou seja, eram carnívoros. E eles eram confundidos muito com lagartos. Só que lembrem, eles não são lagartos, eles são sinápsidos basais.
Outro sinapse do basal do período carbonífero são os caseídeos, da classe Caseídea, que são herbívoros. Na imagem superior, notem que o seu esqueleto ele é bem grande, mas a sua cabeça é pequena em relação ao seu corpo. E isso significa também um pouco que eles são herbívoros, perdão. Eles possuíam grandes narinas. Vamos olhar a parte inferior, a imagem inferior. Tinha um focinho pontiagudo e também um número reduzido de dentes. Com o número reduzido de dentes, podemos deduzir também que eles eram herbívoros, pois não precisavam muito mastigar para poder se alimentar. Possuem também uma abertura pineal grande. Notem na imagem inferior que é facilmente localizável a sua fenestra temporal. É esse orifício que está mais à esquerda. Essa é a fenestra temporal. Logo ao lado dele está a sua órbita. Como eu falei, é o lugar onde ficam os seus olhos. E um pouco mais na frente, as suas narinas, as suas grandes narinas. E a parte de baixo, os seus dentes, a parte dentária dos sinapses do basal do laudo caseídeo. Então, os sinapses basais do Carbonífero são os Ophiocontídeos, que eram carnívoros, os Varanópsidas, que eram carnívoros, só que de tamanho menor, e também o da classe Caseídeos. Vamos falar agora, ainda assim, dos sinapses basais, só que esses possuíam uma vela dorsal. Vamos falar sobre o primeiro, que são os Edafossaurídeos. Eles eram herbívoros e, como eu estou explicando sobre isso, eles possuíam uma vela dorsal, ou seja, era uma vértebra cervical e dorsal com espinhos neurais alongados. Notem na primeira imagem, na parte esquerda, que dá para ver bem claramente a sua vela dorsal, que está acima de sua coluna vertebral. Provavelmente era coberta por pele e essa vela dorsal, ela possuía vasos sanguíneos, ou seja, ela era ricamente vascularizada. E ela também auxiliava na termorregulação, ou seja, ela facilitava, quando o animal estivesse com frio, ele poderia se aquecer. Os Etafossaurídeos, eles também tinham uma mandíbula capaz de fazer movimentos para frente e para trás, o que possibilitava a mastigação melhor das folhas, pois eles eram herbívoros e precisavam se alimentar. O próximo sinapse basal são os esfenacodontídeos, que eles eram carnívoros. Vamos olhar para a primeira foto, na parte esquerda. Notem que a sua parte dos dentes, a parte dentária dele, eles possuíam os dentes alongados em formato de cone. E isso servia para quê? Servia para eles conseguir perfurar a carne de sua presa e também fazer com que fosse melhor o processamento dessa carne. Eles possuíam uma vela dorsal também, que era o que eu tinha explicado, que era ricamente vascularizada com vasos sanguíneos. E eles possuíam fortes músculos de mastigação, pois eles eram carnívoros e necessitavam desses músculos para conseguir perfurar e conseguir processar aquela carne, para conseguirem sobreviver. Notem na imagem da parte direita, que dá para ver bem mais evidentemente a sua parte dos ossos da vela dorsal. Como os cientistas chegaram à conclusão de que era coberta por pele? Note que as pontas desses ossos da vela dorsal eram um pouco alongadas para baixo, ou seja, ali possuía uma camada grossa de pele, extremamente vascularizada, como eu já falei, e isso ajudava na sua termorregulação. Quando ele tivesse frio, ele se esquentava com a vela dorsal. Então, os sinapses dos basais com vela dorsal são dois. São os Edafossaurídeos, que esse primeiro eles eram herbívoros, e os esfenacodontídeos, que eram carnívoros. Vamos falar agora sobre os saurópsidas. Bem, eles eram vertebrados amniotas, que era aquela característica que eu falei um pouco atrás. Eles eram um grupo de vertebrados tetrápodes e possuíam embriões com uma formação de membranas. O início dos sauropsidas foi há cerca de 320 milhões de anos atrás. E logo depois, aos 312 milhões de anos atrás,
Os sinapsídeos e os sauropsídeos, eles vão se separar completamente e seguir caminhos evolutivos independentes. Na concepção atual, os sauropsídeos incluem répteis e aves, ou seja, dos sauropsídeos foi necessário para a evolução dos répteis e também das aves. Logo à frente, na apresentação, eu vou falar um pouco mais sobre isso. Bem, os sauropsidas, eles foram divididos em 3 grupos. São eles os pararrépteis, os lepidossauromorfos e também os arcossauromorfos. Vamos falar primeiro sobre os pararrépteis. Bem, os pararrépteis, eles são um grupo já extinto. Mas, antes, os animais como tartarugas, cágados e também jabutis já fizeram parte desse grupo, mas eles não fazem mais. Agora eles fazem parte dos testudines, que eu vou falar um pouco mais à frente. Como vocês podem ver nessa imagem, esse é um exemplo de pararrépteis. Já é extinto, vamos passar para o próximo. Vamos falar agora sobre os lepidossauromorfos, que são os lagartos e as serpentes. Bem, eles surgiram há cerca de 245 milhões de anos atrás, mas a sua linhagem permanece até os dias atuais, na forma dos lagartos e também das serpentes. A principal característica desse grupo, os lepidossauromorfos, eram a sua movimentação, a sua locomoção. Eles possuíam a locomoção rastejante ou semi. No caso dos lagartos, eles possuíam a locomoção semi-rastejante. Eles usavam a sua barriga para se locomover, mas eles também tinham membros. Então, a gente chama de semi-rastejação. E também temos as cobras, que a locomoção delas é rastejante. Ou seja, como elas não têm membros, elas usam ali da forma da locomoção rastejante para conseguir se movimentar. Vamos passar agora para os arcossauromorfos, sim, esses. Eles tinham muitas linhagens e já foram extintas algumas, mas ainda existem muitas nos dias atuais. Algumas que já foram extintas, como exemplo, são os dinossauros e os pterossauros. Só que algumas que são atuais ainda são as tartarugas e os crocodilos. Bem, os arcossauromorfos, eles foram divididos em pterossauros, dinossauros, crocodiliformes e também os testudines. Vamos falar sobre o primeiro, que é o pterossauro, o famoso pterossauro que todo mundo conhece como o dinossauro que consegue voar, né? Bem, os pterossauros, eles foram os primeiros vertebrados que conseguiram voar. Como que isso foi possível? Isso foi possível porque teve um alongamento dos membros dianteiros. Notem na imagem que os seus membros dianteiros são bem alongados. E isso possibilitou a formação de asas, o que tornou o seu corpo aerodinâmico, o que fazia com que eles voassem. E o seu esqueleto leve, com certeza, possibilitava que o corpo dele fosse propício a conseguir voar. Esses são os pterossauros. Vamos falar agora sobre os dinossauros. Tinha 2 classes muito importantes de dinossauros, que eram os saurópodos e também os terópodos. Vou me aprofundar mais nos terópodos, pois eles deram origem às aves e eu quero focar um pouco nisso. Bem, como vocês podem ver, a imagem da parte esquerda do slide está mostrando um dinossauro do tipo terópodo. E na parte direita, a sua evolução para as aves. Temos aqui uma figura, temos o terópodo e evoluindo para uma galinha, uma ave, no exemplo. Note que seus membros dianteiros se tornaram asas, sua grande mandíbula se tornou um bico e as suas patas se tornaram as patas das aves. Vamos falar agora sobre os crocodiliformes. Bem, existem vários tipos de crocodilos, jacarés. Vamos falar sobre 3. Crocodilos. A primeira foto superior esquerda. Eles tinham a sua boca não tão grande e também o seu corpo também não era muito alongado. Esses são os crocodilos. No lado direito e superior, vamos falar sobre os aligatores. Os aligatores, eles tinham o seu corpo bem mais alongado e a sua boca muito maior e muito mais forte. Eles são um dos tipos de crocodiliformes mais perigosos. Eles têm uma mordida muito forte.
E temos também os gaviais, que é a imagem inferior. Note que sua boca é bem fina e eles se alimentam de peixes pequenos em lagos e rios. Vamos falar agora sobre os testudines, que são as tartarugas, cágados e jabutis. Lembrem que eu falei deles, que eles faziam parte do grupo de pararrépteis, que é um grupo já extinto. Mas agora, não, eles fazem parte dos testudines, que são as tartarugas, que é a primeira imagem da parte superior esquerda. Essa aí é uma tartaruga marinha. Temos também os cágados, que é da parte superior direita. E também os jabutis, que é da parte inferior, a imagem inferior. Tem a diferença entre cágados e jabutis. Qual seria ela? Seria o seu casco. Note que o casco do cágado, ele é um pouco mais, ele tem uma leve ondulação para baixo. E o jabutis não. O seu casco, ele é bem oval, bem circular. Bem, essa foi a minha apresentação. Obrigado pela atenção de todos e espero de verdade que o assunto de sinapsídeos e sauropsídeos tenha ficado melhor na cabeça de vocês. Muito obrigado e até a próxima.